Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui agora realizando a gravação das disciplinas, da disciplina de metrologia. A gente vai aqui trabalhar com vocês um pouco da parte de controle dimensional. Começando agora com uma parte introdutória, né? A gente já começou algumas coisas lá atrás, mas agora a gente vai dar continuidade, trabalhando agora em cima do realmente controle dimensional. A gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns instrumentos de medição e verificação. Então, aqui na parte de controle dimensional, então de metrologia dimensional, né? Quando nós falamos de controle dimensional ou metrologia dimensional, a metrologia é uma parte da mecânica que estuda toda a parte dimensional, toda a parte em que você vai estabelecer um padrão, vai estabelecer dimensões para que você possa desenvolver um projeto, para que você possa ali com qualidade trabalhar todas as questões que é relacionado à dimensão, ok? Então nós temos aqui nessa nossa página aqui já algumas coisas que nós vamos começar a trabalhar, ok? Vamos lá. Então o conteúdo a ser estudado aqui nessa etapa, nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer uma sequência de vídeos para vocês, com algumas explicações, e vamos lá. Então esse conteúdo a ser estudado vai ser o seguinte: sistema de medição direta e indireta. O que é um sistema de medição direta? O sistema de medição direta você utiliza mais através de uma máquina de medição, onde ali você estabelece uma medida. Por exemplo, vamos pegar uma referência que a gente está sempre acostumado, né? Quando nós vamos medir o índice de massa corpórea, né, nosso IMC, nós vamos até uma balança e ali nós subimos sobre ela e ela nos dá uma resposta. Então essa é uma medição direta. Por quê? Porque você não precisa de realizar cálculos nem nada, você não precisa ter um certo conhecimento aprofundado para que você possa fazer aquela leitura. Basta simplesmente que você seja alfabetizado e você saiba ali o que está escrito. Quando nós falamos de medição indireta, significa o seguinte: nós precisamos realizar alguns cálculos, precisamos de um conhecimento tecnológico, precisamos de conhecimento para que nós possamos desenvolver essa leitura, ok? Então essa é a diferença da medição direta e indireta. E agora nós vamos partir um pouquinho também, né? Vamos falar a respeito dos instrumentos de verificação. O que é um instrumento de verificação? Instrumento de verificação, você pode, por exemplo, ali a balança, pegar novamente. A balança, ela verifica o seu índice de massa corporal, tá? O seu IMC. Então ela faz uma verificação ali, na medida que você sobe até aquele instrumento, ele te dá uma resposta, né? Então ele verifica seu índice de massa corporal e ali você tem registrado a quantidade, né, em quilogramas força por centímetros quadrados. Temos também outros instrumentos que são instrumentos de medição, bom, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, ok? Temos também os instrumentos de medição. Instrumentos de medição, por exemplo, você precisa de um conhecimento, tá? Como a gente falou anteriormente. Por exemplo, você pega uma trena, né? Ou até mesmo, vamos voltar lá para o nosso conhecimento inicial de matemática. Por exemplo, você pega uma régua na mão, né? Você tem que saber ler para você poder fazer a medição daquela dimensão, ou até mesmo uma trena, enfim. Aí você vai fazer a medição daquele componente, daquela peça, daquela medida que você pretende atingir, né?
Mas isso tudo tem uma necessidade de você saber também qual é a referência que você vai usar para que você possa determinar uma dimensão, né? Nós utilizamos o sistema métrico, né? Aqui no Brasil nós utilizamos o sistema métrico e outros países também utilizam. E no sistema métrico nós temos duas maneiras de poder trabalhar, né? Temos um metro como referência, tá bem? E a partir dali a gente começa a calcular outras dimensões. Na área industrial, nós trabalhamos mais com 1 milímetro, né? Que é você pegar 1 centímetro, dividir em um certo número de partes, que depois a gente vai comentar um pouquinho melhor, tá? Para que você possa ter uma dimensão ali em milímetros. Então é uma medida ainda aberta, uma medida grande dentro da área industrial, mas ainda a gente trabalha com instrumentos de medição para isso, tá? Fora isso, tem outros instrumentos que a gente vai comentar mais à frente. E também nós temos os sistemas de tolerância. O que é a tolerância? É um limite que nós estabelecemos para que nós possamos desenvolver um projeto, né? Depois a gente vai comentar com vocês detalhadamente aí o que é uma cota nominal, né? O que é um afastamento superior, um afastamento inferior, né? E para que serve tudo isso dentro de um projeto, ok? Beleza? Então é isso. Então, dentro dos instrumentos de verificação, nós temos as escalas, ok? A escala é um instrumento de precisão, é diferente da régua. A régua não é um instrumento de precisão, tá? Por que não é um instrumento de precisão? Porque ela recebe na sua superfície adesivos, né? Com uma certa graduação, e não há uma preocupação muito grande de um controle da distância entre um traço e outro. É mais para você fazer uma leitura bem grosseira, né? Daquela dimensão que você precisa buscar. Já a escala não. A escala ela tem uma precisão, ela precisa ser muito bem confeccionada, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, tá? Para que você possa fazer o uso dela. Ok? Temos também os esquadros, e esses esquadros eles podem ser esquadro de 90 graus, pode ser esquadro de 45 graus, pode ser esquadro de 30 graus, né? Na área industrial é bastante utilizado. Ele é considerado um instrumento de verificação porque ele verifica a planeza, né? Ele verifica o ângulo, né? Ele te dá uma referência do ângulo ali para você poder trabalhar. Na verdade ele não mede, ele verifica, né? Então é um instrumento de verificação, esses esquadros, ok? Temos também os transferidores de graus, tá bem? E os transferidores de graus, eles também são conhecidos como goniômetros, tá bem? Por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho dos goniômetros, né? Vamos ver se a gente volta um pouquinho aqui para deixar aberto aqui a informação. O que é um goniômetro? Por exemplo, o nosso corpo ele tem articulações, e essas articulações elas têm um limite, né? Para movimentar, por exemplo, meu braço aqui, meu punho, ele tem um limite para poder deslocar, né? Então ele tem um certo ângulo. A minha mão ela tem uma abertura X, tá bem? Que vai possibilitar a medição também desse ângulo. Assim os dedos, cada um dos dedos tem um ângulo, né? A rotação do nosso braço também é uma medição angular, né? Então a gente faz essa medição angular. Aqui no nosso braço, aqui na parte do nosso braço também aqui tem um limite de angulação, tá bem? O nosso ombro, o nosso pescoço, que se movimenta, enfim, todo o nosso corpo, ele é trabalhado pela goniometria, tá bem? Então, tem pessoas dentro da área de medicina, né, de medicina e saúde, que trabalham com isso, né, para medir a articulação do seu corpo. Então, os goniômetros, eles são utilizados para isso. Então, tem os goniômetros industriais e tem os goniômetros que são utilizados na área médica, ok? Mais especificamente, talvez, na área
Na hora que vai verificar realmente a posição do seu corpo, se você está com o corpo torto, ou a coluna está retinha ou não, como é que está o seu corpo e tal, tá? Então é assim que a gente utiliza também a goniometria. Temos também as réguas de controle. O que é a régua de controle? É uma régua que não é graduada, mas que verifica a planeza da superfície de um objeto, de uma peça. Imagine uma peça que foi usinada, uma peça que foi, quando eu digo usinada, que foi retirado o material, que foi fabricada dentro da indústria, através de uma máquina ou então através de movimentos manuais, tá? Então, essa régua de controle serve para verificar o que? A planeza da superfície desse objeto, né? Se ele está deformado ou não, enfim, né? Então ele verifica a planeza. É uma régua que não tem graduação e ela faz o controle da superfície, ok? Beleza? Muito bem. Dentro desse nosso trabalho aqui, nós temos aqui alguns instrumentos de verificação, onde nós vamos trabalhar agora com a escala de aço. Então a escala de aço é essa aqui, tá bem? Então ela tem graduação na parte superior e tem graduação também na parte inferior. Na parte superior, toda a graduação ela é feita em pequenas divisões, depois uma divisão intermediária e depois uma divisão maior, tá? A gente vai comentar bastante com relação a isso. E aqui na parte inferior tem uma outra graduação também, legal? Então na parte superior vai ter a graduação em milímetros e na parte inferior vai ter a graduação em polegadas. E ela tem essa sua superfície aqui, ó, totalmente plana, tanto a parte inferior como a parte superior. Então ela é tanto um instrumento de verificação bem como um instrumento de medição, mas ela é mais voltada para o instrumento de verificação, porque ela não traz uma precisão. E a gente vai ver isso aí ao longo das nossas descobertas, das nossas aulas aqui, ok? Então a construção dessas escalas, né? Elas normalmente são feitas de aço inoxidável, ok? Então o aço inoxidável é mais para evitar qualquer tipo de oxidação no objeto, porque na ponta dos nossos dedos, né? Nós temos uma pequena camada de ácido, chamada de ácido úrico, né? Que às vezes essa quantidade de ácido ela pode contaminar rapidamente ou mais lentamente um objeto. Por exemplo, o aço, né? Se não fosse feita de aço inoxidável as escalas, o que iria acontecer? Cada pessoa que pegasse nesse instrumento de verificação ou instrumento de medição, né, deixaria ali a sua marca, né? E deixando ali a sua marca, ele vai deixar uma pequena quantidade de ácido úrico que vai promover uma oxidação na superfície desse objeto. Então ele vai se corroer, ele vai oxidar mais facilmente. Então, sendo ele de aço inoxidável, ele não permite essa oxidação. Então, após o uso, é bom sempre fazer uma limpeza com uma flanela, com um pouco do álcool, né? Que aí você mantém esse instrumento de verificação ou medição intacto para que você possa fazer uso posteriormente. É aconselhável sempre que você fizer uso desse instrumento que você o faça e depois você passa uma pequena quantidade, uma quantidade bem fina, né, de vaselina líquida para que você possa conservar esse instrumento, ok? Outra coisa também é a graduação. Nós vimos anteriormente que o do modelo de escala que nós colocamos ali, que é só um desenho, né? Que a graduação dele está na cor branca. Mas, na verdade, as escalas, quando você faz a aquisição, ela é de cor bem clara, tá bem? E a graduação, ela é de cor preta. E é uma cor preta que não é uma cor brilhante, é uma cor fosca. Por que a cor fosca? Porque a cor fosca ela não vai permitir que os feixes de luz que vêm, por exemplo, das lâmpadas, que vêm, por exemplo, da área, né, que nós estamos trabalhando, esse feixe de luz não venha a incidir no seu olho, né, promovendo assim um cansaço na hora da medição, né?
Então ele é feito de a graduação dela é de cor fosca, tá bem? Para evitar o reflexo da luz que venha no nosso olho, nos nossos olhos, tá bem? Essa graduação ela não é adesiva. Essa graduação ela é prensada, ela é gravada na superfície, tá bem? Por que gravada? Para evitar que ela venha a se perder ao longo do tempo. Como se perder? Porque se fosse simplesmente um adesivo, com o tempo ele iria sumir. E aí ele perderia a precisão e você teria que fazer a aquisição de outra escala. Mas nessa escala graduada, como eu falei para você que ela é marcada no material, né? Ela é prensada no material. Essas marcas elas são com uma certa profundidade, tá bem? E elas devem ser sempre na cor fosca, ok? Então fica aí a primeira dica, né? Dos nossos instrumentos de verificação, tá bom? Tanto os instrumentos de verificação e depois vamos ver também os instrumentos de medição. A graduação vai ser sempre na cor fosca e prensado, para evitar que você tenha um desgaste prematuro ali da superfície e você venha a perder ali a referência das dimensões, ok? Muito bem. Nós temos aqui então um pedaço da escala, ok? Então nós temos aqui na parte superior, tá bem? Toda a graduação, tá bem? Então nós temos aqui, ó, na face, bem na face, é o valor 0, tanto para a parte superior, bem como para a parte inferior. Então aqui na parte superior nós temos toda a graduação em milímetros, ok? Então normalmente essas escalas elas vêm com uma referência ali de 30 centímetros. Então vamos olhar um pouquinho mais de perto aqui, ó. Nós estamos vendo aqui, ó, a referência 0. E depois nós temos daqui para cá, ó, 5 divisões. E depois daqui para cá mais 5 divisões. Então nós temos um total de 10 divisões aqui, ok? Sem o conhecimento técnico, nós diríamos que aqui tem 1 centímetro. E como nós vimos lá atrás, né, em alguns estudos que nós já fizemos, a nossa base de conhecimento, nosso trabalho vai ser feito em cima do sistema métrico, sim. O centímetro também é o sistema métrico, mas nós vamos trabalhar dentro da parte industrial. E na parte industrial, nós trabalhamos mais com os milímetros. Então, a cada 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, ok? Então, esse valor 1 aqui, para nós, é valor 10. Com 10 milímetros, 20 milímetros, 30, 40, 50, que vai até 30 centímetros, que vai dar 300 milímetros, ok? Então aqui nós temos o primeiro traço, esse primeiro traço equivale a 1 milímetro, o segundo 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, né? E aí a gente vai naquela sequência, né? De 10, 10 mais 1, 11, 11 mais 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? E assim vai na sequência até nós chegarmos a uns 300 milímetros do nosso objeto aí, que a gente vai fazer a medição ou o controle, ok? Bom, nós temos alguns erros que nós cometemos na hora que nós vamos fazer a leitura. E um desses erros é chamado erro de paralaxe. Por exemplo, eu uso óculos, ó. Beleza? Então a minha dificuldade de visão é diferente da sua. Cada um de nós temos uma dificuldade para poder enxergar a uma mesma distância o mesmo objeto, tá? Então, por que isso? Porque cada um de nós tem uma dificuldade visual, tá bem? Então, o primeiro erro que pode acontecer para nós é o erro na visão aqui do objeto. Eu coloquei aqui numa dimensão tal que seja possível para que todos possam enxergar essas graduações, ok? Agora, se você não está enxergando aí, você precisa de um óculos, né? Mas enfim, então nós temos aqui os traços, tá bem? Então cada um desses traços equivale a 1 milímetro.
E dependendo da posição que nós olhamos o objeto, imagine o objeto nessa direção aqui, ó. Vamos olhar aqui, né? Se eu olhar o objeto na mesma direção, eu tenho uma medida. Se eu deslocar para o lado direito, no meu caso aqui é o lado direito, talvez para vocês esteja do lado esquerdo, então imagine que aqui é a referência para medição e aqui é a pessoa que está fazendo a medição. Então quando ela olha, ela enxerga uma medida diferente dessa que está aqui de frente. Tá bem? Imagina que nós temos duas pessoas aqui, ó. Eu estou olhando, Benedito, estou olhando de frente e você está aqui, ó. Você está olhando deste lado, por esse ângulo. Então o seu ângulo de visão é diferente do meu ângulo de visão. Eu vou ter mais precisão na medição do que você. Tá bem? Se eu jogar agora ao contrário, vou imaginar agora aqui a referência, né? E agora estou deste lado aqui, ó. Tá bem? Então a pessoa que está de frente, ela vai ter uma visão melhor da dimensão do que essa outra pessoa que está desse lado. Por quê? Porque vai ter erro na hora de fazer a medição. Vai ter um desvio. E esse desvio, ele pode promover um erro chamado erro de paralaxe. Tá bem? O erro de paralaxe é o erro de visão, é um erro na visão, é um erro que você comete na hora de fazer a medição. Então, para qualquer tipo de instrumento que você vai fazer a leitura, você precisa necessariamente olhar bem de frente o valor da cota. Você tem que olhar bem para frente. Não pode jogar nem para a esquerda, nem para a direita, né? Para a direita ou para a esquerda, você não pode jogar. Você tem que fazer o quê? A leitura sempre de frente, para que você não venha a ter esses erros de medição, chamado erro de paralaxe, ok? Para qualquer medida? Qualquer medida. Para qualquer instrumento de medição, ok? Então sempre a leitura que você vai fazer tem que ser bem de frente. Opa, batemos a mão aqui na mesa, mais tranquilo, beleza, ok? Então basicamente é isso, né? Então tem que tomar esses cuidados na hora que você vai fazer a medição. Não pode simplesmente sair medindo de qualquer jeito e achar que está certo. Sendo esses instrumentos, né? Um instrumento onde ele não permite que você coloque exatamente na posição, tá? Ele vai dar pra gente uma medida. Então a nossa leitura aqui para essa escala, ok? É uma medida aproximada. Então eu tenho aqui, ó, aproximadamente, na hora que eu vou fazer a medição, aproximadamente 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 10, 25 e assim vai, tá? Então são medidas aproximadas. E ela tem uma margem de erro. E a gente falou a respeito lá da tolerância, né? Então a gente vai ter o quê? Se eu quiser uma medida mais precisa, eu tenho que utilizar um outro instrumento para que eu possa ter uma medida mais próxima daquilo que eu preciso, tá? Então isso é chamado de tolerância, tá bom? Depois a gente vai ver isso aí com mais tranquilidade, ok? Beleza? Bom, então nós temos aqui, ó, alguns exemplos de leitura, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, beleza? Então nós temos aqui, ó, por exemplo, ó, nós temos uma peça aqui que foi usinada e a pessoa que vai fazer a medição colocou, ó, essa peça exatamente em cima da escala. Ou melhor dizendo, ele colocou a escala sob, né, a medida aqui, ó. Tá vendo? Então ele tá pegando na parte de baixo e tá fazendo a medição com a escala na parte superior. É lógico, se ele quiser medir aqui, ele vai ter que virar essa peça, vai ter que rotacionar, posicionar aqui em cima para ele poder fazer a medição, tá? Então aqui nós temos o que? Nós temos uma referência, tá vendo? Ó, essa referência aqui, ó, teoricamente ela está alinhada com essa linha aqui, ó, com essa face. Mas ela fica perfeita? Aí você vai ter que ter um outro tipo de escala, né? Uma escala que tem uma como é que a gente pode dizer aqui? Ele tem um ressalto aqui, ó, tá bem? Um apoio para você poder fazer o que? Pegar essa peça e empurrar ela para ela bater nesse apoio que vai estar aqui na escala, para você pegar bem a referência zero. Então essa aí seria uma escala com uma precisão um pouco maior do que esta que nós estamos vendo aqui, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, ela basicamente nessa face, essa face está alinhada com essa face aqui. E aqui nós temos uma medição, ó. Legal?
Vamos ver qual é a medida que está aqui, ó. Dá uma pensadinha um pouco aí, vamos lá. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui então a peça, legal? Perceba que essa face dela aqui, ó, ela está referenciada a um valor aqui, legal? Então, ó, aqui essa face está zerada com essa face e esta outra face está sobre uma referência de uma medida que está aqui, ó, na escala, ok? Então essa peça aqui, ela tem aproximadamente o que, ó, uma dimensão. Para quem disse que era a dimensão era de aproximadamente 20 milímetros, você acertou, legal? Por quê? Porque você tem aqui ela na referência 0, veio do 0 aqui, contou 5, 10, opa, passou aqui ó, os 15 e chegou aqui até os 20 milímetros, tá vendo? Então não é 2 centímetros no nosso caso, hein, na área industrial, é 20 milímetros. E uma coisa que a gente não pode esquecer, toda vez que nós vamos fazer qualquer medição, eu preciso falar para a pessoa que vai utilizar essa peça, ou para mim mesmo, né? Eu preciso mandar essa informação de que, ó, é 20 o quê? 20 batatinha, 20 abobrinha, 20 o quê? Não, a unidade de medida aqui por enquanto é em milímetros, então você tem que indicar aqui, ó, 20 milímetros, ok? Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios, né, em conjunto, para a gente poder trabalhar um pouco melhor essa primeira explicação. Vou dar um tempinho para que vocês possam pensar um pouco e verificar essas dimensões aí que nós temos. Então nós temos aí 5 valores. Nós temos as setinhas hoje, então, nesse momento aqui, está indicando para nós aqui como se fosse uma peça, tá legal? Peça na medida 1, 2, 3, 4 e na peça 5, tá bem? Vamos lá, vamos deixar vocês raciocinarem um pouquinho. Vamos lá, estamos de volta aqui. Vamos ver agora como é que fica isso, tá? Da primeira até a quinta medida. Vamos ver como é que fica essas cotas. Vamos lá. Essa primeira medida que aqui está. Bem? Então se nós olharmos aqui, ó, partiu da referência 0. Contamos do 0 até onde a setinha está indicando. Tá bom? Vai nos resultar um valor de 3 milímetros aproximadamente, ok? Muito bom. Vamos lá para a nossa segunda dimensão. Segunda cota. A segunda cota aqui nós percebemos o seguinte, ó, daqui essa face 5, opa, 10. Então entre o 0 e a referência da setinha, onde que essa seta está exatamente apontando? Está apontando exatamente em cima do valor de
11 milímetros, ok? Então parabéns para você que acertou aí essa outra dimensão. Vamos lá, partir para a terceira cota. Na terceira cota nós temos o que? Entre o zero da escala e a referência que está indicada aqui, da setinha, nós temos o que? 10, 20 milímetros. Opa, passou 25. Se passou 25, qual o traço que está coincidindo? É o próximo traço. E o próximo traço é de valor de 26 milímetros. Ok? Vamos para a quarta medida. Muito bem. Então na quarta medida nós temos o que? Nós temos aqui o valor 10, 20, 30. Opa, passou o 35 também. Tá bom? E agora nós temos os valores menores aqui. Tá bom? Depois do 35, somou mais 3 traços. Então 35 mais 3, 38 milímetros aproximadamente. Ok? Muito bem. Até aqui ficou tranquilo, né, gente? Beleza? Então vamos lá. Vamos para a próxima dimensão. A próxima dimensão está aqui, ó, entre o zero da face até a referência da nossa setinha aqui, ok? Então daqui para cá, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Opa, passou 60 milímetros. Mais quantos tracinhos? Mais 2 tracinhos. 60 mais 2 tracinhos, cada um traço valendo 1 milímetro, vai dar pra gente a cota de 62 milímetros, ok? Beleza? Então até aqui tá tranquilo. Então nós percebemos aí que para fazer a medição aqui na escala não tem muito segredo, é só saber contar direitinho os valores aqui. É lógico, se olhar de lado, né, se você olhar mais para a direita, olhar mais para a esquerda, em relação a essa referência aqui, você vai encontrar valores diferentes. Se você olhar aqui, ó, deste lado, olhando a referência, vai dar o quê? Vai dar um valor que está um pouquinho antes do 62. Se você olhar do lado de cá, vai dar um valor, o quê? Um pouquinho depois do 62. Tá legal? Por isso que a medição tem que ser feita de frente. Ok? Muito bom. Legal? Vamos dar continuidade então. Aqui. Isso aí. Então, agora a gente vai começar a ver um pouquinho da polegada. Tá bem? É importante agora nós observarmos o seguinte. Nós temos a escala aqui. Eu vou ficar um pouquinho de lado, que a gente está com 2 monitores aqui. Mas vamos lá. Então nós estamos aqui, ó, nessa parte inferior. Na parte inferior aqui nós temos agora a graduação em polegadas, tá bom? Então isso vai nos possibilitar agora fazer as medições, tá bem? Veja que ela tem uma série de divisões aqui. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei essa referência aqui. E se você puxar uma reta, ela está um pouquinho para frente do 25 e antes do 26. Então nós temos lá como referência que 1 polegada equivale a 25,4. Vamos só retomar algumas coisas aqui, ó. Esse instrumento é um instrumento de verificação. Ele faz medição? Faz, mas não com precisão. Tá bom? Por quê? Ele é um instrumento de verificação, porque na verdade ele não dá precisão para nós aqui. A gente vai posicionar e a gente tem aquela dificuldade de visão e tudo mais e tantas outras coisas. Então, na verdade, a gente consegue medir, mas não com tanta precisão, tá? Ok? Então aqui é para a gente poder conhecer um pouco mais dessas divisões, porque isso aqui, essa informação vai servir lá na frente para nós podermos trabalhar depois com instrumentos mais precisos, tá bom? Então nós temos aqui essas divisões
do nosso instrumento, que vamos ver agora com detalhes isso. Muito bem. Então, inicialmente eu peguei o que? Eu peguei a polegada inteira. Tá vendo? Daqui pra cá, ó. Tá bem? Uma polegada inteira, e eu dividi essa polegada ao meio. Então veja, cada divisão aqui equivale a meia polegada. Então a polegada inteira mais a metade da polegada inteira. 2 polegadas inteiras mais a metade das 2 polegadas, e assim vai até, né? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Na primeira divisão, meia polegada. Na segunda divisão, ó, 1 polegada. Na terceira divisão, ó, é 1 polegada inteira mais meia polegada. Então ficou o quê? 1 polegada e meia. Essa é a leitura. Bem? Agora nós temos aqui, ó, a mesma escala, só que agora nós dividimos em 4 partes, ó, 4 divisões. Cada uma da divisão equivale a 1/4 da divisão desta polegada. Então nós temos aqui, ó, 1/4 de polegada. 2/4 de polegada aqui equivale a meia polegada. 3/4 da polegada, que não dá para simplificar. 4/4 da polegada, que é 1 polegada inteira. Então, aqui fica fácil para a gente poder trabalhar. Deixa eu desligar só esse telefone aqui, que senão ele vai começar a nos atrapalhar. Só um momentinho, por favor, aí, pessoal. Pra gente poder alinhar isso aqui e deixar um negócio redondinho pra gente poder desenvolver nosso trabalho, tá bom? Continuando então, então agora nós temos aqui, ó, essa outra representação, né, que a gente vai ver agora, dá mais divisões ainda. Aí, beleza. Então agora nós temos aqui, ó, 8 divisões, ó, tá vendo? 8 divisões. Então, novamente, peguei a mesma valor da polegada inteira. Tínhamos dividido em 4 partes, agora eu estou dividindo em 8 partes, ó. 2, 4, 6, 8 partes. Então cada uma das divisões equivale a 1/8 da polegada, tá vendo? Legal? E aí a gente vai ver o que, ó? Uma suposta medição aqui, ó, tá vendo? Aqui 1/8, aqui 2/8. Simplificando, vai dar 1/4, ok? Aqui 3/8, aqui 4/8, que vai dar a meia polegada, e aqui 5/8, 6/8, e simplificando vai dar 3/4, 7/8 e 8/8, que vai equivaler a 1 polegada. Legal? Muito bom. Aí. Mais uma vez fazendo a divisão aqui. Agora dividindo ela em 16 partes, tá vendo? Então cada um desses traços aqui equivale ao que? 1/16 da polegada. Ó, 1/16, 2, 3, 4, 5 e aqui 16/16. Tá bom? Vamos ver aqui uma simulação de medida, tá vendo? Ó, 1/16, 1/4, 7/16, 5/8, 13/16, 14, 15,
16, 16, que é 1 polegada. Ok? Aqui agora dividido em 32 partes. Perceba que cada vez vai dificultando mais a nossa visualização, né? Tá bem? Então daqui pra cá, ó, eu tenho 32 espaços. Se eu contar aqui, ó, ó lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ó, 16, né? Tem 16 traços aqui, ó. Daqui pra cá tem 16. Como aqui já é meia polegada, então aqui tem mais 16, vão dar 32 traços. Legal? E aqui fazendo uma pequena simulação, ó. 32 avos, é o primeiro traço. Próximo traço que está coincidindo aqui, ó, 7,32. O próximo traço 13,32. O outro 19,32. O outro 25,32 avos a polegada. E o outro 31,32. Então 31,32, né? 32,32 que vai dar 1 polegada. Isso aí, legal. Aqui já vai complicar mais ainda, tá vendo? Ó, agora tem um monte de traço aqui, ó. Nossa, para enxergar isso aí, professor. Ó, é o que eu falei. A medição aqui não é exata, mas ela indica para você os valores da divisão da polegada. Então, por aproximação, você pode fazer a leitura, tá bom? Então aqui, ó, 64 divisões, daqui para cá tem 64 divisões. Vamos ver a simulação ali, ó. Primeiro coincidindo 3,64, o segundo 17,64, o próximo coincidindo aqui, tá vendo? Fica próximo da meia polegada, 31,64, 32,64 que vai dar meia polegada. 43,64, 57,64 avos a polegada. Ok? E agora a última divisão que a gente faz aqui, que é no máximo que a gente consegue fazer essa divisão, é 128 partes. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, piorou a situação agora, né? Professor, não estou enxergando nada. Mas é isso aí. É por aproximação. Tá bom? Mas é mais para indicar para vocês essas divisões que a gente pode fazer dentro da escala que a gente vai fazer a utilização, né? Você vai utilizar futuramente ou utiliza na empresa aí. Então aqui nós temos cada um traço que vale a 128 avos, tá bem? E vamos fazer agora a pequena simulação. Ó, 9,128, 37 sobre 128, 63, 128, 95, 128, 127, 128 e 128 sobre 128 em cima do 1 aqui, que simplificando vai dar o que? 1 polegada também. Legal? É isso. Tá bom? Vamos ver algumas leituras aqui. Então, primeira coisa que nós vamos fazer. Primeira coisa, vamos chegar aqui, ó, no enunciado do exercício, ó. Verifique o número de divisões e realize a leitura. Então, a primeira coisa, antes de sair fazendo a leitura de qualquer jeito, primeira coisa, olha aqui, ó. Tá bem? Deixar vocês observarem um pouquinho para a gente poder fazer isso juntos. Beleza? E aí a gente consegue treinar um pouco também em cima dessa mesma aula. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então, observando aqui, pessoal, o que a gente vai encontrar? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 traços. Então, vamos pegar esse traço maior aqui, ó, 4, 8,
12, opa, 16. Tá bem no meio aqui, ó, que é meia polegada. Então se eu tenho 16 aqui, eu tô bem no centro, então tem mais 16 aqui. Então vão dar o total de 32 divisões. Legal. Agora vamos fazer essa medição, né? Vamos ver como é que fica isso. Então aqui nós temos um modelo de uma peça. Veja que a face da escala está alinhado com a face da peça. Tá bem? E agora a gente vai observar o seguinte, ó. A face da peça está finalizando em cima de qual traço da escala? Dá uma observada aí, pessoal. Vamos lá. Dá uma checadinha aí, para a gente poder fazer essa leitura. Muito bom. Vamos lá? Então, se nós olharmos direitinho aqui, ó, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, 16, 20, 24. Opa, 24. Se é 24, está coincidindo agora aqui em cima do próximo traço depois do valor 24. Tá? Que é 24, 32 avos, né? O próximo vai ser o quê? 25, 32. Vamos ver? É isso aí, ó. Opa. Deixa eu ver se aparece lá. Olha lá, apareceu aqui em cima. 25, 32 avos, tá bom? Indo para o próximo slide agora, que vocês já viram, inclusive, vamos trabalhar agora com os transferidores de graus e goniômetros, tá? O transferidor de graus, muitos de vocês já utilizaram, né, no ensino fundamental, né? Para quem já tem a sua graduação, usou até na graduação também, o transferidor de graus aí, e também no próprio ensino médio também você utilizou. Então nós sabemos que o transferidor de graus ele pode trabalhar com um ângulo de 180 graus ou um ângulo de 360 graus, tá? Então esse transferidor é um transferidor, quando ele é de plástico, né? Ele é um transferidor para ser utilizado de forma corriqueira. Ele não é um instrumento de precisão. Por quê? Porque ele dá a sua face, né? Ou melhor, na sua superfície, não é uma gravação muito forte, ele é mais um adesivo, né? Tem alguns de precisão, que ele traz em si a graduação mais profunda, né? Mas normalmente ele é feito com adesivo, então não dá muita precisão. Os que são de precisão, que são de material plástico, eles são utilizados mais para uma área que cuida do nosso corpo, por exemplo. O nosso braço aqui, ó, ele tem uma articulação, ele tem uma goniometria. O nosso punho ele tem uma goniometria, a nossa mão tem uma goniometria. O nosso braço tem uma outra goniometria aqui também, tá vendo? Um valor angular. O nosso ombro, né? O nosso pescoço, a cabeça, para frente, para trás, enfim. Então, com esse instrumento chamado de goniometria medicinal, ele consegue fazer a goniometria do seu corpo para ver se está desalinhado alguma coisa. Por isso que é importante quando você vai puxar, vai carregar um peso, você não pode jogar o peso na coluna, senão você estoura a sua coluna, senão você fica todo torto, né? Aí vai ter que fazer a goniometria do seu corpo para você poder pegar um profissional, para ele poder colocar a coluna no lugar, alinhar o seu corpo e tudo mais, tá? E isso pode ferir também o parte do seu corpo, enfim, você ficar com problemas graves aí. Então, se você pratica academia, cuidado, hein? Cuidado, não vai jogar peso na coluna que você vai se estourar totalmente, né? Você vai se machucar lá, ok? Então, nós temos a parte de goniometria que a gente pode utilizar, que são instrumentos de precisão, tá? Então aqui nós temos um transferidor de graus. Esse transferidor ele é feito de aço inoxidável para evitar a oxidação, conforme a gente falou também lá atrás da escala. Então ele traz em si aqui, ó, uma escala móvel e um disco que
que também pode ser movimentado. Então ou você movimenta o disco ou movimenta essa régua aqui, tá bem? Essa escala. E aí na medida que você olha aqui, tá vendo? Ele tem uma graduação aqui no sentido horário e tem uma graduação no sentido também anti-horário, tá bem? Até 180 graus. E aqui estão as graduações, ó, tá bem? Então cada um desses traços equivale a 1 grau. Então aqui nós temos um detalhe um pouquinho melhor, tá vendo? Beleza? Então esse aqui é o parafuso de fixação, que ele fixa a régua, né? Para poder indicar para você o ângulo, o grau. E nós sabemos, né, que quando nós trabalhamos com graus, ele tem as suas subdivisões também, né? Graus, minutos e segundos, né? Então esse instrumento aqui não tem graduação em segundos, só tem graduação em graus. Tá bem? Então esse aqui é um transferidor de graus, ou goniômetro, né? Simples, né? E você pode fazer um trabalho corriqueiro aí. Agora aqui nós temos um goniômetro de precisão, tá bem? Ele tem alguns acessórios, tá vendo? Esse acessório aqui, essa outra haste também que é um acessório. E aqui é o disco principal. Então esse disco aqui, ele é acoplado a essa haste, que ele gira. E essa parte aqui é a parte fixa. Se a gente olhar com um pouquinho mais de detalhes, essa parte aqui é como uma lente. Então ela faz a amplitude, ela amplia para você o valor. Então ele tem a graduação aqui em graus e em minutos e também em segundos. Então aqui dá para você uma precisão maior. Bem, o custo é alto desse equipamento, não é baixo, né? Também feito de aço inoxidável para evitar oxidação. E tem sua caixinha, né, para você poder guardar ele de tal forma que ele não venha ter futuramente problemas de queda e alguma coisa desse gênero, tá? E aqui nós vemos um detalhe dele aqui, tá vendo? Esse é um goniômetro de 0 a 360 graus, tá bom? Ele dá um giro de 360 graus. Esse dispositivo aqui é o dispositivo, esse dispositivo aqui, ó, é o dispositivo que você utiliza para fazer uma segunda montagem. Essa haste aqui, ó, tá vendo? Ela vai encaixar aqui dentro. E também tem essa outra haste aqui. Então se você for trabalhar com essa haste aqui, ele vai encaixar ali, ó, tá bom? Vamos pegar um pouquinho mais de detalhes dele, tá vendo? Então aqui nós vemos alguns detalhes dele, uma pequena montagem dele, tá vendo? Já fazendo a posição do ângulo para fazer uma certa medição. E aqui a parte traseira dele, tá vendo? Então aqui tem um parafuso e aqui, essa parte superior aqui é a porca, que vai segurar o disco para fixar. E essa porca aqui, que tem um parafuso atrás, ela vai fazer o que? A fixação dessa régua, ok? Aqui é uma outra montagem dele, uma outra amostra do que ele pode fazer. Aqui é uma outra montagem. E agora aqui nós temos esse outro goniômetro. Só que esse goniômetro aqui ele é mais completo, tá bem? A graduação dele é somente em graus. Mas vamos lá. Então você tem 3 instrumentos aqui em um só. Então aqui você tem um esquadro. Então você tem esse dispositivo aqui. Se você dispensar esses dois, você vai ter um esquadro aqui em apoio com essa régua. Ó, essa aqui é a régua. Dispenso esse dispositivo e este. Opa! Retornando. Aí. Tiro esse dispositivo, tiro esse daqui, ó, esses dois dispositivos. Ele tem o esquadro. Esse aqui é o pino, né, onde ele corre, faz com que essa régua corra. E você pode, através dessa porta aqui, fixar, apertar, para ele não ficar correndo para cima e para baixo, para a direita ou para a esquerda, vamos dizer. E aqui dentro ele tem um riscador. Ó. Tá, o riscador é uma peça de aço que vai ser utilizada para você poder traçar a peça. E aqui nós temos, ó, para você ver como ele é de precisão, que ele tem até um nível aqui, ó. Ele traz consigo um nível para você deixar exatamente no plano certinho, tá bom? Então aqui você mede o ângulo de 90 graus
através da escala, ou você faz o controle do ângulo aqui de 45 graus. Ó. Legal? Agora tirando essa peça aqui, deixando essa e removendo essa aqui também. Ó. Legal? Então aqui nós temos o que? Já um transferidor, também de precisão, onde aqui você trabalha com um ângulo de 0 a 180 graus. Bem, a graduação está aqui. Bem, ele movimenta aqui essa parte aqui é móvel, ou essa aqui você pode mover, qualquer uma das duas você pode mover, para que você possa determinar um ângulo que ele vai formar nesse pedaço aqui, tá vendo? Para você poder fazer o controle do controle angular. Removendo essas duas peças e trabalhando só com essa, o que vai acontecer agora? Agora, se eu deixar daqui para cima, uma distância de aproximadamente uns 20 milímetros, e essa régua descer totalmente para esse lado, o que vai acontecer? Ó? Essa superfície aqui da régua, ela fica exatamente aqui no centro. Legal? Se a gente puxar uma linha aqui de centro, ela passa exatamente nesse centro. Agora, para que serve esse dispositivo? Esse dispositivo vai servir para você poder fazer o seguinte. Você tem uma peça que é cilíndrica, uma peça de aço que é cilíndrica, uma peça de madeira que é cilíndrica, e você quer traçar na face dela o centro. Então você apoia isso aqui, né? Essa base aqui você apoia na peça, e com a régua você faz um risco, você traça ali, de fora a fora na face. Traçou, aí que você vai ver, tem um primeiro traço. Aí você dá um pequeno giro na peça, né? Sem se preocupar com o ângulo, mas dá um pequeno giro. Quando você der o giro, ele vai girar em cima dessa face. Girou, aí você traça novamente. Ele vai gerar um ponto comum entre duas linhas, e ali vai ser o centro da sua peça. Ok? Então é um instrumento bastante utilizado também na parte de ferramentaria, né? Para poder fazer algumas traçagens aí. Ok? E aqui é um outro tipo de goniômetro, né? Esse aqui já é de precisão, que vai de 0 até 320 graus, tá? Então esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo formado vai de 0 até 320. Aqui, graduação em graus, onde cada um traço equivale a 1 grau. Aqui nós temos a graduação dos traços maiores em minutos, e dos tracinhos menores são os segundos. Bem? Então esse aqui é com maior precisão ainda, tá? Então é um instrumento bastante preciso e facilita o nosso trabalho também. Dando sequência aqui então, vamos lá. Então aqui nós já temos um transferidor bem simples, onde aqui a gente vai fazer algumas simulações de medição, tá bem? Então nós temos aqui uma peça que foi usinada numa máquina ferramenta, seja frisadora, seja uma plana, seja uma usinagem manual, enfim, foi usinado. E aqui ele gerou um ângulo, tá vendo? Formou um ângulo aqui, ó, ângulo reto. Então veja que nós temos a peça posicionada do lado esquerdo. Então a graduação que nós vemos aqui, ó, essa haste, ela faz um movimento de rotação sobre o disco. Aqui ele tem uma linha de referência nessa peça aqui, ó, nessa haste. Ele tem uma linha aqui de referência. E essa linha de referência, se você analisar direitinho, ela está exatamente em cima dos 90. Está em cima do 90, e a peça que está sendo controlada aqui, ó, está sendo controlado o ângulo dela. Está dando o quê? 90 graus. Só que a peça está do lado esquerdo. Estando a peça do lado esquerdo, eu vou usar a graduação a partir do lado esquerdo. Então, ó, 0, 10, 20, 30, 90, 180. Tá legal? Se a peça estivesse do lado direito, eu ia fazer ao contrário. 0, 10, 20, 30, 90, 180. Então a graduação da parte superior
é quando você vai fazer a rotação colocando a peça do lado esquerdo. Quando você colocar a peça do lado direito, você usa a graduação da parte inferior, tá bem? Então aqui, ó, o ângulo formado do lado esquerdo ou do lado direito vai equivaler a 90 graus. Por quê? Porque se está 90 graus aqui, a peça forma um ângulo reto nos seus 4 cantos, né? Os seus vértices aí. Então ele vai dar um ângulo de 90 graus, seja do lado esquerdo ou do lado direito. Salvo se a peça não foi usinada de maneira correta, e aí vai dar uma pequena diferença angular, tá bem? Mas o instrumento de verificação aqui, ele vai te orientar a você usinar a parte que está mais alta e deixando assim a 90 graus, ok? Então veja, a peça ela está apoiada nessa face aqui da régua e na face inferior, também, legal? Agora do disco, tá bom? Opa, podemos chamar isso aqui, a face seria essa superfície, né? Vamos colocar aqui como sendo a borda, tá vendo? A borda da régua aqui e a borda do disco, que é essa parte inferior, ok? Aqui nós temos uma outra peça sendo feito o controle, e eu vou dar um tempinho para você poder olhar aí, observar, para a gente poder dar sequência no nosso trabalho aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, como a peça está do lado esquerdo, a graduação que eu vou usar é o que? É do lado esquerdo, da esquerda para a direita. Bom? Então nós temos aqui, ó, 0, 10, 20, 50, 60, 70. Só que a linha dessa régua, ela não está exatamente em cima dos 70. Ela está 2 tracinhos após os 70. Então o ângulo formado aqui é um ângulo de 72 graus, ok? Vamos lá para uma outra medida. Então agora nós temos aqui essa outra peça, também posicionada do lado esquerdo. O eixo de rotação vai ser ainda da esquerda para a direita. E a gente vê aqui, ó, a linhazinha verde, ela passou aqui do 100, ó, 90, 100, 110, ó, passou do 120. Se ele passou do 120, mas qual traço está coincidindo? Deixa eu ver aqui. Opa, é o terceiro traço depois do 120, tá? Então é 123 graus. Legal? Nesse outro exemplo aqui nós temos a peça ainda do lado esquerdo. Então o eixo de rotação é da esquerda para a direita. E agora o tracinho verde está aqui, ó, 0, 10. Se eu contar aqui, ó, daqui para cá tem 4. Opa, mas está coincidindo em cima do quinto traço. Então 10 mais 5, 15. Então o ângulo aqui é de 15 graus. Ok? Continuando aqui, ainda a peça do lado esquerdo. Então continua o eixo de rotação da esquerda para a direita. Tá bem? Só que agora ele passou o quê? Vamos ver? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Opa, passou do meio. 65. 65. Agora qual o traço está coincidindo? Terceiro traço. Então 65 mais 3, 68 graus. Então essa é a medida que ficou para nosso ângulo aí, dessa peça. Agora aqui nós vemos a peça posicionada do lado direito. Estando ela posicionada do lado direito, opa, então vai rodar agora da esquerda para a direita, no sentido da direita para a esquerda, né?
Então ele está o quê? Fazendo o eixo de rotação no sentido anti-horário. Então vamos ver aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90, 100, 110. Tá vendo? Alinhado aqui, ó. 110. 110, mas não está coincidindo o tracinho verde, não está em cima do 110. Ele passou 2. Então 110, né? Mais 2 vai dar 112 graus. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver essa outra aqui. Ainda a peça do lado direito. Então vou cotar, vou trabalhar com as cotas, os valores, né? Que estão. Vou rodar da direita para a esquerda, no sentido anti-horário ainda. E agora eu vou fazer a contagem lá. 10, 20, 30, 40, 50. 50. 50, opa, passou do meio. Então já tem 55. 55 agora está em cima, o tracinho verde está em cima do segundo traço. Então deu para nós aqui o que? 57 graus. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu acredito que desta forma a gente conseguiu fazer um fechamento legal dessa parte, né? E a gente fica aí, logo nós vamos trabalhar o próximo assunto. Eu aconselho agora vocês fazerem o seguinte: como exercício, peguem todas as cotas que estão em milímetro, transformem em polegada fracionária e polegada milesimal. E as que estiverem em polegada fracionária, transformem em polegada milesimal e em milímetros. Tá bem? Vou abrir uma pasta lá para vocês poderem colocar esse exercício, para a gente poder fechar esse lado aqui também. E a mesma coisa com aquele desenho que nós colocamos aí dos nossos ângulos, né? Façam ali as suas considerações. Se você achar que tem alguma coisa que não bateu, que você não conseguiu entender, e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Beleza, pessoal? Até mais. Daqui a pouco a gente se encontra novamente.